me atrair. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil, que qualquer outro lugar, eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós somos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. Diga! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, seus apaixonados, diga! Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem mais precioso. Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um despertar. Respira bem fundo, solta o ar pela boca e fala assim: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por uma nova oportunidade. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa semana maravilhosa. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma semana incrível que o Senhor está nos presenteando. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que temos, por tudo que somos.
por tudo aquilo que o Senhor já tem planejado para cada um de nós. Que nós possamos, nessa semana, entender e enxergar com os olhos espirituais tudo aquilo que nós precisamos fazer para continuar caminhando no destino que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós queremos te louvar e te agradecer, Pai querido, pela nossa saúde. Nós queremos declarar saúde, Senhor Jesus, sobre todos os lares das pessoas que estão aqui nessa live. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar unção de ousadia nessa semana, Senhor, para que essas pessoas possam dar passos firmes em busca de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos essa manhã unção de ousadia, unção de ação, para que a gente não pare. Sim, Senhor Jesus, que cada um aqui nessa live sinta no coração aquilo que o Senhor já colocou no coração de cada um de nós, mas que a gente possa realmente sentir e vibrar com isso. Que a gente possa sentir e vibrar com essa trajetória que o Senhor já nos entregou. Nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma semana e dizer para o Senhor que nós estamos felizes, mais do que tudo felizes e gratos por tudo que nós já temos e por tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um despertar. Vai metendo o dedo nesse coração. Vai compartilhando. Vai, pega esse aviãozinho aí. Vamos despertar o povo que tá dormindo. Tem muita gente dormindo ainda, gente. Tem muita gente dormindo, e não é dormindo somente da noite de sono, mas é dormindo para a vida, dormindo para a sua história, dormindo para tudo aquilo que precisa realizar, dormindo para as oportunidades que estão aí passando, dormindo para tudo aquilo que Deus já preparou. Então bora despertar esse povo. Bom dia, bom dia. Bom, a gente vem aí do final de semana que foi no 12, final de semana foi incrível. Nós tivemos o primeiro ID Conference, uma conferência direcionada para uma ativação da identidade, ativação profética. Foi um momento lindo que nós passamos. Foram 6 horas de evento, onde muitas pessoas foram curadas, libertas, e tivemos ali um mover sobrenatural. Foi lindo, lindo, lindo ver o que Jesus fez através das nossas vidas, através daquele momento, através de todas as pessoas que deram o seu sim para estar lá com a gente. Então foi um movimento incrível, incrível, incrível que aconteceu, e eu tenho certeza que as próximas datas a gente vai divulgar e vocês não vão perder a oportunidade de estar lá. Foi lindo, lindo, lindo. Essa semana é uma semana no 12, porque é a última semana do mês de julho, e eu tenho certeza que vocês já estão aí programados, em especial quem está no Meta, né? Já está aí com as metas organizadas para trabalhar essa semana. Eu quero falar para você que, independente da meta, creia aquilo que muitas vezes não aparece à nossa frente, né? Às vezes a gente coloca uma meta e a gente tende, na forma humana, a diminuir. E eu quero falar para vocês que não diminua a sua meta, não diminua aquilo que é projeto. Nós, quando Deus nos entregou o ID, que é uma conferência de 6 horas, é diferente do SSS, tá? O SSS é um método, 3 dias de evento. Quando Deus nos entregou o ID, quem aí estava no ID? Escreve aí o que você vivenciou no ID. Quando Deus nos entregou o ID, a gente não tinha consciência nem de como ia ser. Então a gente, em oração, a gente deixou que Jesus conduzisse realmente como o que ia acontecer, o que a gente ia vivenciar ali dentro. E foi lindo ver realmente o mover de Deus. Então entenda que na nossa vida, muitas vezes Deus ele vai entregar o título. Ele vai entregar o título. Só que as páginas você vai escrever com os passos que você vai dar. Então, às vezes, Deus entregou para você alguma coisa para você direcionar, para você fazer, para você conduzir. E Ele te entregou o título, simplesmente uma ideia. Um nome, uma ideia, algo para fazer. E aí, o que acontece? Na caminhada, dia após dia, passo após passo, você vai colocando o teu pé e as coisas vão acontecendo. Então, entenda que essa semana
tudo que você vai vivenciar vai depender disso, de você parar, escutar, de você entender para onde você precisa ir e de você colocar o pé e as coisas vão acontecendo. Agora, não coloca o pé com medo, porque colocar o pé com medo não vai adiantar nada. Quando você quando você faz uma ação e por trás dessa ação que está te conduzindo é o medo, não vai resolver. A ação, ela não vai resolver. Então, você tem que colocar o teu pé rumo à ação daquilo que você precisa com a certeza de que já deu certo. E aí as coisas vão mudar, aí o jogo vai mudar. Então, tenha foco naquilo que você precisa fazer nessa semana. Eu espero que você esteja começando a sua semana, a primeira coisa, com seu checklist daquilo que precisa fazer, do checklist organizado, para você poder ticar, para você poder passar o marca-texto, de todas as ações que você vai fazer com ousadia, com unção de ousadia e com um brilho nos olhos. Então, presta atenção no que eu tô te falando. Nada de começar a semana com sentimento de insegurança, sentimento de dúvida, sentimento de medo. Não. O sentimento que você tem que carregar dentro do teu coração é o sentimento de certeza, de vitória e de que vai dar tudo certo. Eu sei que isso muitas vezes é difícil, porque dentro da nossa mente tem uma briga ali, ó. Tem uma briga, a nossa mente está em guerra ali o tempo todo para poder falar para você, olha, se protege, não faz não, isso pode dar errado, não faz não. E Deus está falando para você, se Deus te colocou uma ideia no teu coração, que você possa escutar aquilo que Deus quer falar para você nessa manhã. O que Ele quer falar para você é confia, presta atenção no que eu estou te falando, confia. Faz a tua parte com confiança, porque a parte dele, ele vai fazer. Então, nunca se esqueça que na vida tem 3 partes. A parte sua, a parte de Deus e a parte do outro. Todas as vezes que eu tento fazer tudo, eu lembro que existe 2 outras partes. A parte do outro e a parte de Deus. Então, quando eu me lembro disso, por que eu falo isso tantas vezes para vocês? Porque muitas vezes eu me lembro disso. Porque como eu vim de um jeito de viver a vida que eu fui acostumada a fazer tudo no braço mesmo, de não depender de absolutamente ninguém, nem de nada, nem de ninguém, eu sempre tive essa briga também dentro de mim de falar assim, não, eu preciso fazer. E aí tem um limite, tem uma linha que é um limite, tem uma linha que é o limite daquilo que você precisa e aquilo que Deus vai agir. Porque são 3 partes. E a parte minha, a parte de Deus e a parte do outro são 3 coisas que eu preciso ter muito claro. Então, quando eu faço a minha parte com excelência, quando eu faço tudo aquilo que precisa fazer, Deus ele vai fazer a dele. Então, você tem que entender que Deus ele está agindo mesmo quando muitas vezes você não consegue enxergar. Às vezes você fala assim, poxa, eu não estou enxergando o mover de Deus. Ele não está trabalhando aqui onde você está trabalhando. Ele já está trabalhando lá no caminho onde você vai chegar. Ele já está trabalhando lá em outras situações. Ele já está olhando, está acompanhando. Deus ele tem uma visão ilimitada e nós temos uma visão limitada. Então que nessa manhã de segunda-feira você possa ter esse olhar de caminhar com o teu coração alinhado ao coração de Deus, de caminhar alinhado com aquilo que Deus quer te entregar, de entender que uma meta, uma ação que você vai fazer essa semana, você vai fazer com a certeza de que já deu certo e não com dúvida no coração, como a maioria faz. Então todas as vezes que você vai, mas tem que pagar para ver, você já está esperando a coisa não dar certo. Então que você possa ir para qualquer ação, para qualquer motivação, para qualquer direção que você vai tomar nessa semana, tanto profissional, quanto pessoal, quanto familiar, vá com a certeza de que já deu certo. Isso vai mudar o jogo completamente. Então, não comece nada com dúvida no teu coração. A dúvida, ela não vem de Deus. Troca a dúvida pela fé. E, de verdade, alimente no seu coração aquilo que você sabe que vai dar certo, aquilo que vai dar certo, aquilo que já é, e não aquilo que pode ser perdido. Então coloca no papel a lista daquilo que você precisa fazer. Eu espero que você tenha separado a roupa dessa semana inteira. A gente fala muito sobre isso aqui no Despertar. Sempre a gente está falando sobre isso, né? Quanto mais organizado você começa a sua semana,
Melhor é, eu cheguei ontem super tarde de Alphaville, então eu não reservei a roupa dessa semana e aí você já embala, já não fica bom. Então hoje eu vou ter que tirar meu tempo para fazer isso. Eu espero que você no domingão tenha separado a roupa da semana, feito as marmitinhas fitness da semana, tenha feito seu checklist da semana, porque aí você se ajuda. Tem coisa que você precisa agir, tem coisa que você precisa fazer. E a maioria das vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas se eu não mudo os meus hábitos, eu não tenho como ter mudança de resultado. Então eu não tenho que ter mudança de resultado se eu não tenho clareza para onde eu tô indo, aquilo que eu tenho que fazer. E aí, gente, hoje a gente vai falar aqui da parábola do servo impiedoso, né? Mateus 18. Então ele fala o seguinte: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro ele foi conversar com Jesus, que ele estava com uma dúvida, né? A dúvida de quantas vezes você precisa perdoar a mesma pessoa que te feriu, a mesma pessoa que te magoou. E aí Jesus respondeu: eu digo a você que não 7, mas 70 vezes 7. Jesus quis dizer o seguinte: você tem que perdoar de forma infinita. Você tem que perdoar sempre, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Agora, vamos lá. Você perdoar. O que significa perdoar? Perdoar é você tirar aquele peso das suas costas. Perdoar é você não carregar aquela situação no seu coração. As pessoas confundem muito essa questão do perdão, né? De falar assim, poxa, então, se Jesus está mandando eu perdoar 70 vezes 7, então eu tenho que continuar aqui, muitas vezes numa vida miserável, numa vida de ofensas, de abusos, porque eu tenho que estar perdoando essa pessoa. Entenda uma coisa, perdoar não significa viver junto. Perdoar, vamos lá, vamos falar de uma forma mais direta. Você tem um amigo e esse amigo te magoou profundamente, te extorquiu, te roubou, fez um monte de mal pra você. Aí você perdoa, você conversa, você perdoa, você conversa, você perdoa, você conversa, e aquela pessoa continua te abusando com palavras, te diminuindo com palavras, aquela pessoa continua abusando das maneiras mais rudes que pode existir. E aí, o que Deus está falando aqui não é que você, filho amado de Deus, não veio a esse mundo para viver isso. Porém, você pode escolher continuar caminhando com essa pessoa, com esse amigo, com essa pessoa, ou você pode tocar a tua vida e perdoar essa pessoa de todo o seu coração. A partir do momento que você perdoa, você tira o peso. Então, muitas vezes as pessoas confundem o perdão de perdoar, de tirar esse sentimento ruim do coração, simplesmente do conviver, tá? Então, eu tenho muito claro para mim que Deus nos fez para ser felizes, Deus nos criou para sermos felizes. E o que acontece na maioria das vezes? Às vezes você se apega emocionalmente a uma pessoa, a um amigo, a uma situação, a uma circunstância, e você permite que aquela pessoa passe muito tempo, que é o que a gente sempre fala, né? Um alienado ama ter um alienador, né? E aí você acaba se acostumando com aquela vida, acostumando com aquele fluxo de pessoas, com aquele ambiente, acostumando com aquelas circunstâncias, acostumando com aquela situação, e você começa a conviver dentro daquilo ali e acha que é assim que tem que ser a vida. E aí a pessoa te faz um mal terrível e você continua ali perdoando, mas não fazendo nada de posicionamento diferente para que aquilo pare de acontecer. Ou melhor, pondo um basta. Então perdoar não significa, gente, ser um mendigo de sentimentos. Perdoar não significa ser um mendigo de situações boas na tua vida, porque Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para ser próspero, para se sentir amado, não pelo homem, mas por ele. Então perdoar significa que você está liberando aquela pessoa para prosperar e você está se sentindo livre para prosperar. Perdoar uma pessoa significa você tirar aquilo do ombro e soltar. E você precisa entender que as decepções elas vão acontecer constantemente na nossa vida. Por isso que Deus está falando aqui, ó, não 7. Porque você não vai se decepcionar só 7 vezes na tua vida ou com um amigo, mas às vezes 70 vezes 7. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a te decepcionar. Mas quando a pessoa te decepciona? Quando você cria uma expectativa errada.
tá? Então a gente só sofre uma decepção quando você tem uma expectativa errada sobre alguma situação. E aí quando você cria uma expectativa errada, o teu coração sente a se frustrar, porque a outra pessoa está em um outro momento, numa outra história. Então quando a gente fala de coisas que a gente não está acostumado a viver, eu já vivi, mas não estou acostumado a viver, por exemplo, um homem que espanca uma mulher dentro de casa. Normalmente ele se arrepende depois, né? Porque ele não teve ali um controle de emoções. Ele se arrepende, ele faz, ele se arrepende, ele faz, se arrepende, ele faz, a mulher perdoa, ele se arrepende, ele faz, a mulher perdoa. Mas ela continua ali, muitas vezes sendo conivente com aquela situação, porque não há um posicionamento diferente. Não há um posicionamento firme, não há um posicionamento diferente. E aí, o que Deus está falando aqui significa: perdoar é você tirar do teu coração. Agora, escolher conviver, escolher continuar nesse martírio constante, aí é uma escolha sua, né? O perdão é algo que você fala: estou tirando isso aqui do meu coração, estou te liberando, estou perdoando. E o perdão, gente, ele não é raso, ele é profundo. E quando a gente consegue perdoar cada vez mais, quando a gente entende o porquê que as pessoas muitas vezes cometem essas coisas, e tem coisa que não se explica, mas tudo na verdade tem um porquê. Então, você tem que entender que uma pessoa que ela é machucada, ela vai machucar outras pessoas. Uma pessoa que foi abusada, ela vai abusar de outras pessoas, porque ela repete um padrão daquilo que ela teve. Ela vai repetir um padrão daquilo que ela vivenciou. Ela vai repetir, por mais que ela saiba que não é o mais legal, por mais que ela saiba que não é o mais bonito, por mais que a pessoa saiba que não é o correto, ela vai repetir o padrão enquanto não desbloquear a sua mente. Por quê? Porque aquilo tá lá no subconsciente dela. Então, um trauma, uma emoção que aquela pessoa viveu ou que fizeram com ela, a tendência é ela repetir. Então, feridos ferem. Isso é algo que é claro. Por quê? Grace, mas todos, até que se trate, até que se cure, até que desbloqueie com aquela informação, sim. Então, é inconsciente, não é algo que você tomou a decisão para fazer e você vai fazer. Mas quando você começa a ter clareza sobre isso e a profundidade sobre isso, você começa a olhar para as pessoas e entender por que elas estão reagindo daquele jeito, por que elas estão fazendo daquela forma, por que elas estão conduzindo daquela forma, por que elas estão direcionando daquele formato, entende? Então, quando a gente tem um olhar, muito claro para entender o porquê que a pessoa reage daquele jeito, por que a pessoa faz daquele jeito, a gente consegue ter muita clareza. Então, aqui na parábola do servo impiedoso, que é Mateus 18, de 21 a 34, ele fala justamente isso, né? Jesus está falando o seguinte: olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei. Aí ele conta a história, né? De um servo que... o reino dos céus é como um servo que estava devendo para o seu patrão. Aí o patrão chega para acertar as contas com aquele servo e fala para ele: olha, você me deve tudo isso aqui. E aí o servo chora, pede perdão, pede ajuda e fala o seguinte: olha, eu vou trabalhar para pagar, me perdoa. E aí o patrão fala assim: não, fica tranquilo, você vai poder então, tá perdoado sua dívida, você paga quando você puder, como você puder. Aí esse servo, ele saiu na porta e chegou outra pessoa que devia para ele. E ele foi cobrar essa pessoa. E essa pessoa falou para ele assim: olha, eu não tenho condição, tenha paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis ter paciência. Ele mandou lançar aquela pessoa que devia para ele na prisão. E os outros servos companheiros viram. E foi lá e falou pro senhor dele, pro rei, né? E aí o rei ficou muito chateado. Como assim? Eu perdoei a dívida dele, ele não perdoa a dívida das outras pessoas? Presta atenção nisso, né? Eu perdoei a dívida dele, ele não tá perdoando a dívida de outras pessoas. E aí o rei ficou muito irado. Então ele foi lá e entregou ele aos torturadores até que ele pagasse tudo. Aí Jesus termina assim: assim fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, se não perdoar de coração o seu irmão. Aqui para mim é muita clareza a questão da justiça, né? E o que Deus já fez por nós, de perdoar todos os nossos pecados, até aqueles que você não cometeu ainda. Deus já entregou a sua vida por todas as nossas falhas, por tudo. Então, a partir do momento quando você se posiciona como julgador, como o dono da verdade, como a pessoa que faz tudo certo, como a pessoa que não perdoa,
você acaba que você está agindo como esse servo impiedoso. Por quê? Porque você passa a se esquecer tudo que Jesus já fez por você, por tudo aquilo que você já tem vivenciado de bom, e você passa a ter somente um olhar julgador. Então a gente não pode ter esse olhar julgador, nós precisamos cuidar sobre isso, porque a maioria das vezes a gente olha somente para o nosso umbigo. As pessoas tendem a olhar somente para o seu próprio umbigo, as pessoas tendem a entender uma circunstância somente de um lado. Isso é uma coisa que todos os dias eu treino e trabalho no meu coração, para que a gente possa entender o motivo pelo qual essa pessoa fez isso, o motivo pelo qual essa pessoa muitas vezes agiu dessa maneira. E quando a gente sai da posição de julgador, a gente sai da posição de ter um olhar amoroso e bondoso sobre as pessoas, e eu não tô falando que isso é fácil, tá? Porque somos humanos, a gente começa a se parecer cada vez mais com Jesus. Então o que Jesus vem falar aqui nessa manhã sobre perdão é que a gente tem que perdoar de forma infinita, mas ele não está falando para você se submeter a situações onde deterioriza a sua identidade. São coisas diferentes. A sua identidade ela pode estar sendo moldada a um padrão do ambiente que você vive, simplesmente por falta de posicionamento, por falta de ativação da sua identidade. E tem muitas coisas que podem estar acontecendo a você hoje que justamente é fruto de uma falta de posicionamento pela sua identidade. E a partir do momento que você sabe quem você é, você muda completamente a tua atuação sobre a tua vida. Então, a partir do momento que você ativa a tua identidade, que você ativa a sua postura diferente, muitas coisas porque você vai sair você vai sair da posição de vítima da vida para a posição daquele que vai construir. Porque muitas pessoas escolheram estar na posição de vítima da vida, sendo abusadas emocionalmente, fisicamente, e isso faz com que eu, a partir do momento que eu tenho entendimento daquilo que fizeram comigo e eu tenho um posicionamento diferente, eu tô falando, eu não permito mais carregar isso comigo, eu não permito mais carregar essa situação comigo, eu não permito mais repetir essa situação. Por que repetir? Porque a partir do momento que você tem essa cicatriz ali, a tendência é você emanar isso como um Wi-Fi espiritual e conectar situações como essa. Então, se você coloca o olhar, o entendimento, a força em cuidar do seu solo precioso, que é o seu coração, tudo muda de figura. Então, é isso por hoje. Que você fique de tarefa aí para você. A leitura de Mateus 18, de 21 a 35, que você possa ler de uma maneira mais abrangente, mais profunda, e que você faça essa meditação, não só para falar, vamos perdoar, ai, te perdoo. Não, é cuidar aquilo que você carrega dentro do seu coração, porque aquilo que você carrega dentro do teu coração vai determinar aquilo que você vai viver todos os dias, tá bom? Gente, uma semana linda e incrível para vocês, que essa semana seja uma semana espetacular, que você hoje à noite separe a sua roupa para essa semana, se você ainda não separou, faça seu checklist daquilo que você precisa fazer amanhã, de maneira focada, de maneira intensa, e que você de verdade possa se levantar para vivenciar tudo aquilo que você precisa. Você é grandioso, você é grandiosa, pensa isso, carrega isso no seu coração, quanto você é forte, quanto você é abençoado, quanto você é abençoada para viver uma semana incrível, tá bom? Beijo no seu coração, gente, até amanhã, 6h12, bora!